Ô Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, e o Teu amor e a Tua graça esteja sobre nós, para nos ensinar, Senhor. Nosso coração está aberto, Senhor Deus, e preparado, Senhor Deus, para receber Tua palavra, Senhor. Que o milagre aconteça, Jesus. O Senhor disse que a Tua palavra seria revelada aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo testificaria cada palavra Sua, Senhor. Que assim seja, Deus, nessa noite. Que essa palavra fale ao nosso coração. Que o milagre aconteça. Que nós possamos sair daqui cheios e satisfeitos, ó Deus, da Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Para você que está nos acompanhando pela internet, que essa palavra toque o teu coração e que o Espírito Santo fale com você, em nome de Jesus, porque Ele vai falar, amém? Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra em Números 23, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Diz assim a Bíblia: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele não e o faria? Ou falaria o não e confirmaria? O contexto dessa história, Balaque chama Balaão, um homem que se dizia profeta, para amaldiçoar o povo de Deus, Israel. Mas ao contrário disso, Deus fala com Balaão e Balaão abençoa o povo. E no versículo 8, Balaão diz para Balaque assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando do Senhor não se detesta? Quando Deus diz, Ele faz, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é único e verdadeiro. E a história, a Bíblia nos conta que Deus escolheu um povo para si. Deus escolheu um povo através de Abraão. Deus forma uma nação, faz uma promessa para esse homem, para Abraão, e Deus estabelece um concerto com essa nação, Israel. E através dessa nação, nós recebemos a salvação que é Jesus Cristo. E Deus sempre foi e é com Israel. Esses dias mesmo, eu e a Carla, fazendo o nosso devocional pela manhã, e a gente sempre compartilha um texto que toca o nosso coração, ela do que ela está lendo e eu do que eu estou lendo. E nesse dia a gente falou como os povos da Bíblia temiam ao Deus de Israel. Porque Deus se manifestava e se manifesta a favor do seu povo. Porque Deus é real e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo. Quando Deus libera sobre você bênção, Ele te abençoa, e as janelas do céu se abrem sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. E quando Deus faz, ninguém pode parar. Quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus. Em Deus, irmãos, não há variação. Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele pode fazer todas as coisas. Então aquilo que Deus faz é indestrutível, é inabalável. Aquilo que Deus determina é um decreto, e aquilo que Deus diz é. E nós temos o privilégio hoje de sermos filhos desse Deus, herdeiros das bênçãos que foram liberadas sobre esse povo. E esse é o seu Deus. Esse é o Deus que você serve. Aquele que diz e faz. Aquele que abre e ninguém pode fechar.
e aquele que fecha também, e ninguém pode abrir, inclusive eu e você. Porque muitas vezes o nosso erro é o quê? É tentar lutar com Deus. É tentar brigar com Deus e tentar convencer a Deus de algo, sendo que aquilo que Deus fez é. Então nós, como filhos de Deus, temos o privilégio de sermos abençoados por Ele e temos a proteção de Deus, a proteção divina. Balaão disse a Balaque: como eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como eu vou decretar maldição sobre algo que tem a bênção de Deus? E como a própria palavra nos ensina, que a maldição sem causa, sem brecha, sem motivo, ela não tem pouso. Então todo decreto lançado sobre a tua vida, que não há causa, não há motivo para que isso seja decretado sobre você, meu irmão, não te fere, porque Deus já te abençoou, porque Deus já liberou bênção sobre você, e você é de Deus, e se você é de Deus, o maligno não toca, amém? Então todos os povos temiam ao Deus de Israel, e temem ao Deus de Israel. A cada dia que passa, inclusive nós, às vezes temos perdido o temor a Deus, só que Deus, Ele é o mesmo Deus que falou com Adão e Eva, o mesmo Deus que chamou Abraão, o mesmo Deus que falou com Isaac e Jacó, o mesmo Deus que apareceu para Jacó, o mesmo Deus que falou com Noé, é o mesmo Deus, o mesmo. Só que o tempo vem passando e a gente vai perdendo o temor a Deus. Então, que durante essa palavra o temor de Deus alcance o seu coração, assim como alcança o meu, e que a gente saia daqui temendo ao Senhor. E o tema que Deus colocou dessa palavra no meu coração é: Deus não falha. Deus não falha, irmãos. Não tem como, não existe a possibilidade de falha em Deus. O seu celular falha. Na hora que você mais precisa, ele buga. A tela já não responde mais. Se a bateria estiver fraca, ele já não responde como você precisa. E aí você precisa usar o aplicativo e já não carrega mais. E ele falhou. Te deixou na mão. Não pôde atender aquilo que você precisava. É ou não é verdade? O teu carro falha também. E se não tiver manutenção, falha mais ainda, né? Dá mais problema ainda. Naquela hora que você mais precisa, o carro falha. A bateria não carrega, o alarme não abre, e uma infinidade de problemas, o pneu fura, e aí você pensa: puxa, logo agora, me deixou na mão. Exatamente, porque tudo falha, mas Deus não falha. Deus não falha. E com essa pequena frase eu quero incendiar o teu coração através do Espírito Santo nessa noite e dizer para você que o seu Deus, Ele não falha. Ele não falha. Ele é inabalável, Ele é indestrutível, Ele é único, Ele é o Rei da glória, Ele é o Criador de todas as coisas que você pode ver. Mesmo que todo o sistema possa falhar, e a justiça possa falhar com você, mas Deus não falha, e Ele vai estar a seu favor em todo o tempo. Como pode você receber maldição, sendo que Deus já te abençoou? Como pode essa porta fechar, sendo que Deus já abriu? Ou como pode essa porta se abrir, se Deus já fechou? Deus, Ele é a favor da sua vida. Deus, Ele é a favor daquilo que vai te abençoar cada vez mais, assim como Ele era com o seu povo. Assim como os povos temiam ao Deus de Israel, as pessoas temerão ao seu Deus também. As pessoas também saberão que há algo diferente em você, se você atentamente ouvir a voz de Deus hoje. Se eu atentamente ouvir aquilo que Deus está me dizendo, todos saberão e temerão ao seu Deus. E verão que Deus é contigo, que Deus é com você em tudo que você faz, em todas as suas decisões, e cada passo que você dá, as pessoas vão ver: esse Deus não falha. O Deus que ela serve, o Deus que ele serve não falha, porque em tudo ele é abençoado. E mesmo quando aquilo parece não ser uma bênção, passados-se alguns dias eu percebo que aquilo é uma bênção. Mesmo aquilo que é tão doloroso naquele momento, que parece tão difícil,
quando a gente entende e confia em Deus, quando a gente entende que tem a bênção de Deus e entende que Deus não falha, passado-se algum tempo a gente vê que aquilo que aconteceu é porque Deus estava ao meu favor e eu não podia ver, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 1 minuto, 10 minutos, não sei como vai ser a minha vida amanhã, ou se terei vida amanhã, mas Deus não falha e Ele sabe de cada coisa, amém? Eu coloquei aqui vários exemplos de coisas que falham, o carro, o celular. O pastor falha, o pastor falha. A ovelha falha, falha. Eu falho com você, falho. Você falha comigo, sim. Porque nós precisamos de Jesus Cristo para mudar a nossa vida. E eu posso falhar sim com você. E você também pode falhar comigo. E por isso o amor, como diz a palavra, ela cobre uma multidão. O amor, ele supera todas as coisas. Então o amor que eu tenho por você é maior do que aquilo que você possa falhar comigo. E assim você tem que ser com o seu próximo também. E assim temos que ser todos nós, como filhos de Deus. Mas Deus, Ele não falha com você. Deus você tem que amar e temer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Josué, capítulo 21. Quero ler 2 textos. Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, ele assume a liderança do povo de Israel, após eles serem libertos do Egito. Após a morte de Moisés, Josué ele começa a conduzir o povo. E Josué era um homem corajoso, valente e cheio do Espírito Santo. Josué capítulo 21, versículo 45 diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa é a palavra liberada para o povo de Israel. Toda palavra se cumpriu. Tudo que Deus disse se cumpriu. Tudo aquilo que Deus liberou de bênção sobre eles e juízo se cumpriu. Porque Deus, Ele não falha. Ele não é homem para se arrepender, nem homem para mentir. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, o que Ele decretar sobre a sua vida, aquilo que for decretado sobre você, com base naquilo que você tem escolhido, com base nos seus pensamentos e naquilo que você tem escolhido para a sua vida, aquilo será. E Deus sempre estará com você. 23:14, capítulo 23, versículo 14. E eis que aqui vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E por que todas as palavras de Deus se cumpriram sobre o seu povo? Porque Deus não falha. A promessa de que através da vida de Abraão seria uma geração poderosa ainda era viva. Mesmo depois de muitos anos escravizados no Egito, ainda assim a palavra de Deus era viva, porque Deus não falha e Ele é verdadeiro. Versículo 15: e será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruirdes sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a Ele vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu.
Assim como Deus faz um decreto de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão, Deus também ele é justo. E o decreto de justiça de Deus sobre a minha vida, ele vai se cumprir. E o decreto de justiça de Deus sobre a sua vida também vai se cumprir. E por isso que Deus chama a nossa atenção em todo o tempo, não se incline a outros deuses. Aqui nessa passagem, no Velho Testamento, Deus sempre chama a atenção do seu povo para não se inclinarem a outros deuses. Por quê? Porque naquele tempo, e ainda hoje, existiam outros deuses que queriam se colocar como o Deus Todo-Poderoso. E Deus sempre se manifestava ao seu povo dizendo, eu sou o único Deus. Existiam outros povos, outros deuses, e Deus sempre chamava a atenção do seu povo, somente a mim vocês adorarão, somente a mim vocês servirão, porque eu sou o vosso Deus. Deus chama o seu povo para si e fala, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de Israel. Os seus povos têm os seus deuses, mas eu sou o Deus de Israel. E Deus começa a chamar em todo o tempo o seu povo para que eles adorem somente a Ele. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele sabe que um decreto dEle sobre a sua vida, Ele vai se cumprir. E por isso Josué diz, nenhuma só coisa daquilo que Deus disse, nenhuma só palavra daquilo que Deus disse deixou de se cumprir sobre o seu povo. Nenhuma. Tanto para bem quanto para o mal. Para o mal, aos olhos daquele povo, porque era juízo de Deus sobre eles pela desobediência, por aquilo que eles tinham feito e desagradado o coração do Senhor Deus de Israel. Mas a palavra de Deus sobre nós, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E agora eu queria que você fosse lá em Filipenses, no Novo Testamento. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Jesus chamou cada um de vocês, Jesus chamou a sua igreja para um propósito, para uma missão. Jesus estabelece a sua igreja para a salvação da humanidade, porque através da igreja as pessoas conhecem o Salvador, Jesus Cristo. Amém? Através da igreja as pessoas conhecem Jesus. Porque você é a igreja, então aonde você vai, Jesus vai com você. E aonde Jesus vai com você, as pessoas começam a temer o seu Deus, que é Jesus. E as pessoas começam a conhecer a Jesus através de você. E essa boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Ele vai completar. Porque essa boa obra que Deus começou na sua vida é um decreto sobre você. E não, ele é irrevogável, ele não pode mudar, não há variação nele. Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completar essa obra até o dia, como diz a palavra, até o dia de Jesus Cristo. Só que o grande problema é que muitas vezes a nossa fé é minada e bombardeada e a gente começa a deixar de acreditar no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Sendo que nós temos aqui a referência e exemplos de homens que foram firmes e permaneceram na palavra. Abraão não viu a promessa se cumprir, mas a promessa se cumpriu sobre ele. E aquilo que Deus disse, Deus fez. Deus prometeu para ele que dele sairia uma nação. Deus prometeu para ele que dele a nação que sairia dele seria como o pó da terra, como as estrelas do céu. Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou abençoar você, os seus filhos e a sua geração. E Deus foi com os seus filhos e com toda a sua geração. Por quê? Porque Deus não falha, irmãos. E essa palavra tem que estar no nosso coração em todo o tempo. Porque nós, como filhos de Deus, nós aceitamos os contra-ataques de Satanás e nos esquecemos que Deus tem uma obra na nossa vida. Que Deus tem um propósito para nós. Mas
Eu não quero esse propósito de Deus. Eu não quero viver os propósitos de Deus. Então, mesmo assim, o decreto de Deus ele vai se cumprir para a sua vida. Porque aí sim, você vai estar fora do centro da vontade de Deus. E aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Ele vai se concretizar. E talvez você comece a procurar outros caminhos. E a gente sempre faz isso. A gente começa a procurar outros caminhos, outros meios para tentar encontrar Deus. Só que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele mesmo se apresenta: eu sou o caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês estiverem comigo, vocês vão até o Pai. Vocês vão receber as bênçãos de Deus. E a cada dia que passa, Satanás tem roubado a nossa fé. A cada dia que passa, Satanás tem minado o nosso coração, tem roubado a presença de Deus de nós, tem tentado frustrar os planos de Deus sobre a nossa vida, com as nossas próprias escolhas. Satanás tem feito muitos aqui cavarem a sua própria cova, trabalhar em favor da sua própria morte, fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas, andando por caminhos errados. E Satanás está aplaudindo. Por quê? Porque ele está trazendo destruição, trazendo consequências para a sua vida. Mas a promessa de Deus, ela está de pé, porque Deus não falha. E Deus te trouxe aqui hoje, Deus nos trouxe aqui hoje para nos lembrar dessas promessas, para incendiar o nosso coração e a nossa mente de que Ele é real, que Ele existe e que Ele vai completar essa obra na sua vida, se você entender quem Ele é de uma forma verdadeira, de uma forma genuína. Quantos aqui já não fizeram coisas grandiosas para Deus? Quantos aqui já não ofereceram a sua vida para Deus em sacrifício vivo, como esses irmãos que fizeram esse almoço? Irmãos, trabalhar para Jesus é dia e noite. Trabalhar para Jesus é cansativo. Porque a vida continua, os boletos continuam a chegar. Ainda tem que pagar a escola das crianças. A gente precisa comer ainda. A vida continua. E ainda assim a gente continua fazendo a obra de Deus. Então, se alguém falar para você que é fácil, não é fácil. Mas isso incendeia o nosso coração de uma forma. Essa obra, ela invade o nosso ser de uma forma que a gente fica incansável. E apenas 1 hora ou meia hora de sono, parece que você fica renovado. Quantas vezes nós não vamos com as equipes, e quem tem filho pequeno sabe, viajar com criança é cansativo, irmãos. É ou não é? É mala para todo lado. Às vezes você vai viajar de férias, achando que vai descansar, principalmente os homens, carregando mala. Quem tem mais filho, né, Leandrão? Tem bastante filho, é mala para todo lado, irmãos. O porta-mala do carro não cabe, arrasta a mala para cá e puxa a mala para cá. E quando a gente vai fazer missão com a família, a mesma coisa. E lá em Borba, então, que tem que descer do barco, balançando as malas. A gente chega cansado, com sono. A gente chega assim meio mareado, que fala, né? Meio balançado. Mas quando a gente chega e aquela obra começa a invadir o nosso coração, a gente fica incansável. O fato de estarmos parados, parece que a gente está perdendo tempo, e aquilo começa a invadir o nosso coração, e você começa a querer fazer mais para Deus. Eu tenho certeza que esses irmãos, vocês que trabalharam nesse almoço, nesse projeto, com certeza deve ter dia que você falou, hoje não estou cansado, né? Eu vi que carregaram cadeira, deve ter carregado panela, deve ter ido no mercado, é muito trabalho, teve que limpar a igreja, teve que limpar antes e depois, tem toda uma organização para isso acontecer. Cansa, mas aquele que começou a obra na minha vida, ele vai completar, e eu vou trabalhar até eu não aguentar mais, porque eu sei que Ele está comigo, e esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, trabalhar para o Senhor, porque Deus tem uma obra para cada um de vocês, e essa obra ela pode variar em campos, né? Você pode trabalhar para Jesus com o almoço,
você pode trabalhar para Jesus num ministério, você pode trabalhar para Jesus no seu trabalho, levando o amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você pode trabalhar para Jesus sendo fiel ao Senhor, honrando ao Senhor. Você pode trabalhar para Jesus de qualquer forma. Mas o que eu quero, através do Espírito Santo, incendiar o teu coração é te dizer que aquela obra que Ele começou na sua vida, um dia Ele vai completar se você permitir. E ninguém pode parar. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém pode parar aquilo que Deus decretou sobre você. Ah, pastor, eu acho que fizeram um trabalho para mim. Pode até ter feito. Você é alvo de Satanás, ele quer te derrubar. Mas, como disse Balaão, como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Como que vai chegar uma maldição sobre você, irmão, se você é revestido, lavado pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo? Você é blindado, você é intocável. Você pode andar pela rua se sentindo protegido, porque você é protegido pelo sangue de Jesus. Se você crer nessa palavra, se você temer ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, essa palavra vai estar com você. Porque Deus não falha e a palavra dele vai se cumprir sobre você. E qual é a promessa que nós vivemos hoje? Qual é a promessa de Deus? Qual é a palavra de Deus que é liberada sobre nós hoje, depois de Cristo? A salvação. E eu queria que você abrisse em Atos agora comigo. Atos capítulo 16, versículo 31. Versículo 30, vamos ler o 30 e o 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então aqui, já em Atos, isso aqui após a morte de Jesus, após o retorno de Jesus aos céus, Jesus enche os seus discípulos com o Espírito Santo. Aquela obra que Jesus começou na vida deles, quando chamou eles lá, quando chamou Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, quando Jesus chamou seus discípulos e falou assim: eis que venham, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Aquela obra começou naquele dia e Jesus vinha aperfeiçoando essa obra no interior desses homens, ensinando eles como eles devem amar ao próximo, quantas vezes eles devem perdoar o irmão, como eles devem amar ao próximo, como eles devem cuidar das pessoas. Jesus começa a ensinar a eles um novo mandamento, uma nova obra, e essa obra começa dentro deles. E quando Jesus volta aos céus, após a sua morte e ressurreição, ele deixa o Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo e tudo aquilo que Jesus falou para eles, eles começam a entender. É revelado a eles toda aquela palavra, toda aquela obra que Deus tinha na vida deles, através de Jesus e do Espírito Santo, começa a ser revelada a eles. E eles começam a o quê? A pregar a salvação. Porque essa é a mensagem que Jesus deixou, a salvação. Ele veio salvar a humanidade, ele estabelece a igreja para salvar, através de Jesus Cristo. E eles começam a pregar essa salvação. E as pessoas dizem: o que devemos fazer? O que a gente tem que fazer? Porque essa é a promessa, essa é a obra de Deus na minha vida. Versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. A obra que Deus tem na tua vida, é necessário que você creia. Para que a obra de Deus seja completa na minha vida, para que o mistério de Deus se complete na minha vida, meus irmãos, a gente precisa crer. A gente precisa crer. A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar na salvação. Porque o único que voltou após a morte e disse que existe vida após a morte foi Ele mesmo, Jesus. Jesus venceu a morte. E Ele volta e diz para os seus discípulos: eu venci a morte. Creiam em mim, creiam em tudo que eu disse para vocês e levem essa mensagem adiante. Existe vida após a morte. Existe vida após a morte.
Então leve essa mensagem adiante, acredita em mim, leve a mensagem do Pai, que Deus não falha, o Deus de Israel, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele é único, e o decreto de salvação foi deixado sobre nós. E Satanás vem minando o nosso coração, nos afastando cada vez mais do Criador, dos princípios do Criador. A cada dia que passa, os princípios bíblicos são abafados, vamos dizer assim. Os conceitos de Deus para nós começam a tentar ser substituídos por conceitos de homens. Só que o meu Deus e o seu Deus, Ele é um só. E a palavra que Ele tem sobre você é de paz, é de bênção. Mas se você escolher adorar outros deuses, assim também os decretos de juízo virão sobre a sua vida. Os decretos de justiça de Deus também virão sobre nós. Porque Deus nos dá a escolha, irmãos. Deus te dá o poder de escolha. Você pode escolher Deus ou não hoje. Você pode escolher hoje ouvir essa palavra ou não. Você pode escolher sair daqui mudado por essa palavra ou não. Você pode sair daqui tendo Deus no teu coração ou não. Porque Deus, Ele vai respeitar a sua escolha. Agora, se você escolher Deus, olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: se você escolher Deus. Se nós escolhermos Deus hoje, através do Espírito Santo, essa palavra cair no nosso coração, que aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, que aquilo que Deus começa, ninguém pode interromper, e que aquilo que Deus faz, ninguém pode parar, meu irmão, você vai sair daqui uma nova pessoa. Você vai sair daqui outra pessoa. Você vai sair daqui cheio de fé, de coragem e determinado a fazer coisas novas para Deus. Porque você vai ver que com o seu Deus, com o nosso Deus, não há limites, não há barreiras. E nós vemos aqui na história, através da Bíblia, como Deus agia pelo seu povo, como Deus se manifestava através dos seus milagres e sinais, irmãos. E ainda assim, hoje, Deus pode fazer por você, porque você sabe e eu sei que nós somos um milagre. Nós somos um milagre. A minha história, por exemplo, o meu pai veio para Ubatuba na condição de um morador de rua também. Foi uma chance que ele teve de emprego que mudou a vida dele. Talvez se Deus não tivesse preparado aquela chance, ele não teria conhecido a minha mãe e eu não estaria aqui. Mas Deus tinha os seus planos para o meu pai, para minha mãe, para mim, para minha irmã e para minha família. E assim é com você também. Assim também é com você. Claro que tudo aquilo que meu pai viveu foram as escolhas dele e levaram ele àquilo. Mas ele sempre acreditou em Deus. E como a gente sabe, como essa palavra diz e nós acreditamos nela, Deus não falha, e tinha uma promessa sobre ele, tinha uma promessa sobre a família dele, e ele acreditou nessa promessa, e hoje nós estamos aqui. E qual é a promessa que Deus fez para você um dia? O que Deus disse para você um dia? E Satanás está sufocando essa palavra no teu coração, as preocupações da vida, os problemas, o dinheiro, ou a falta dele, ou a abundância dele, tem te tirado a paz e você tem esquecido daquilo que Deus disse para você. E eu quero, através do Espírito Santo, dizer para você que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, e você precisa acreditar. Creia somente. O que eu preciso para viver a bênção e a salvação e a promessa? Creia e será salvo tu e tua casa. Saia daqui hoje crendo em Deus e na transformação. E peça ao Espírito Santo que comece a trazer ao teu coração aquilo que Deus disse para você que Ele faria. E aí Satanás começa a vir com os seus argumentos, irmãos. Mas agora não dá mais tempo. Agora você perdeu tempo, agora os anos já se passaram, as coisas já aconteceram. Aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. Talvez você não veja a promessa.
mas a promessa sobre você ela vai se cumprir, sobre a sua família e sobre os seus filhos. E assim é a vida toda, a Bíblia inteira é assim. As promessas de Deus se cumprem sobre os pais, sobre os filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos e assim por diante. E por isso a gente está aqui hoje, porque homens e mulheres acreditaram na promessa de Deus. E isso não pode parar em nós, e não vai parar em nome de Jesus, porque cada um de vocês aqui tem uma promessa do Senhor, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, que nós sairemos daqui crendo nessa promessa, crendo nessa palavra que Jesus pode fazer. Talvez você esteja num momento difícil. Creia que Deus não falha. Os homens de Deus passaram por muitos momentos difíceis. Existe uma história na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor disse, ele baixou um decreto que todos deveriam adorar a outro Deus, uma estátua. E quando tocasse a buzina, todos que aonde estivessem tinham que parar e adorar aquela estátua. Pois Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não, nós não vamos adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ali começou a confusão. Então o rei Nabucodonosor disse, não, vocês não vão adorar? Então vocês vão ser jogados na fornalha quente. E esses 3 jovens foram levados até a boca do forno. Os soldados que levaram ele até a boca do forno morreram. E aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha, a Bíblia fala. Mas a Bíblia também diz, porque Deus não falha. Deus ele não falha. Ele é indestrutível, inabalável, e aqueles que estão com ele também. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor se levanta e começa a ver dentro da fornalha. Ele fala, mas nós não jogamos 3 ali dentro? Sim, nós jogamos 3, mas eu vejo 4, e o 4 tem a aparência do Filho dos deuses. O próprio Jesus entra na fornalha com aqueles meninos, com aqueles jovens, porque eles simplesmente acreditaram na promessa que Deus havia feito sobre eles e sobre os seus pais, porque o que eles viviam aqui, irmãos, era a promessa de Abraão, era a promessa do libertador, era a promessa de um salvador, era a promessa de uma grande nação. Eles viviam a promessa, e eles acreditaram naquela promessa e foram até o fim. E se você hoje sair daqui, crendo nessa palavra, conhecendo esse Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e crendo que Deus não falha sobre você, pode vir qualquer situação, pode se levantar qualquer gigante, qualquer inimigo, todas as provações que se levantarem contra você, você vai poder dizer, com Cristo eu sou mais que vencedor. Com Jesus eu posso todas as coisas. Mesmo quando eu estou fraco, é ali que eu estou forte. E mesmo na fraqueza, o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar em mim. Porque infelizmente, é quando a gente está mais abatido que a gente mais busca a Deus. Isso é triste, mas ainda é uma realidade. Que isso seja mudado em mim, que isso seja mudado em nós. Porque quando a gente está mais precisando, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente jejua mais. Mas quando está tudo bem, o vento não está soprando, o mar está tranquilo, a gente até pesca. A gente até se mergulha. Mas quando o barco está balançando, ninguém fica segurando a varinha para pescar. Ninguém é ousado ao ponto de mergulhar. Mas se essa palavra cair no nosso coração e gerar frutos, e nós sairmos daqui entendendo que Deus não falha. Ponto final. É um decreto sobre nós. É um decreto de Deus sobre a sua vida. Se você servir e obedecer ao Deus de Israel, todas as palavras que Ele prometeu para você, todas as bênçãos que Ele prometeu sobre você, sobre a sua casa, todo o ministério que Deus disse a você que faria, Ele vai fazer. Porque Ele não falha. E homem nenhum pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nenhum homem. O mais ungido que você possa pensar na face da terra, ele não é capaz de impedir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amém? 2 Pedro, para nós encerrarmos, e se o ministério puder subir, por favor. 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro 3:9. A Bíblia diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que a todos venham a arrepender-se. Mesmo que você e eu, a gente vem olhar para a promessa e falar: Deus está demorando para cumprir a promessa. Parece que as coisas não acontecem na minha vida, só acontecem na vida do meu irmão. A grama dele é mais verde que a minha. Ele troca de carro todo ano. Eu vou usar coisas materiais, mas isso é muito pequeno para aquilo que Deus pode fazer. Mas infelizmente é o que nos prende. Ele troca de carro todo ano. Eu estou com o meu há 10. Ele foi promovido 3 vezes esse ano. Eu tenho 10 anos que não mudo de cargo. Se você crê que Deus não falha, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Talvez aqui você já tenha recebido uma promessa de Deus que um dia você vai ser um missionário. E o teu coração queima para isso. E você olha e não consegue perceber: mas como que eu vou ser um missionário? Deus não falha. Crê somente. O que faremos, Senhor? Crê somente. Crê somente. Só continua acreditando. Pastor, Deus disse que a minha família seria uma bênção, que os meus filhos, os meus pais. Deus disse, é uma promessa para mim, sim. Essa palavra. O que eu tenho que fazer? Crer somente, porque Deus não falha. Meus irmãos, essa frase ela está tão explodindo aqui no meu peito, que eu não consigo mais encontrar formas de dizer para você que Deus não falha. Eu tenho essa certeza tão grande dentro de mim. Essa palavra é tão poderosa dentro de mim. Hoje, através do Espírito Santo. E eu peço a Deus que ela invada o teu coração também. Não aceite as palavras de Satanás. Não aceite. Porque mesmo que pareça que esteja demorando, Deus não está demorando não, irmãos. Sabe aquele ditado que diz que Deus tarda, mas não falha? É mentiroso, porque Deus não tarda e não falha. Ele faz na hora certa. Em Deus não tem variação. Se não fez ainda, se não aconteceu ainda, é porque não tem que acontecer. Porque se Deus fizer, talvez você não esteja preparado para receber. Qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Esse não é o nosso Deus. Deus, ele vai cumprir as promessas dele na sua vida, eu tenho certeza. E a palavra que ele manda eu te dizer é: crê somente. Só creia. Aleluias. Vamos ficar de pé e nós vamos adorar Jesus. E depois